Olá! A paz e a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém? Meu nome é Gustavo. Este é o meu sinal. Eu sou pastor. E estou muito feliz com o trabalho do Congresso de Surdos aqui de Vila da Penha. Nós sabemos que é uma festa e vocês são nossos convidados. Venha nos participar aqui na Vila da Penha, do Congresso de Surdos, para que o Senhor seja glorificado. Não percam, aproveitem, estejam aqui conosco. Tchau, tchau. Que alegria estar aqui. Antes eu percebi que vocês estranharam um pouco, cantaram sem instrumento, sem letra, mas é assim que o mundo do surdo funciona. E esse congresso é um congresso que tem esse objetivo. Tiveram músicas com letra, ok, mas para os ouvintes, quando um surdo louva, a gente tira um pouco essa instrumentalidade toda, mas com o objetivo de alcançar os surdos. Também para dar uma equilibrada, né, gente? Amém. Esse congresso ele tem uma temática. Qual é o tema desse congresso? Todo mundo com a camisa bem bonita aí. Semeador. E nós vamos ler um texto em Lucas. Pode passar o slide, por favor? Com o versículo. Aquele slide anterior do congresso. O que está na camisa. Isso. Lucas, capítulo 8, versículo 8. É um versículo maravilhoso que explica a parábola que Jesus contou. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. E o surdo, hein? Surdo tem ouvido, mas não ouve. Aquele que tem olhos, veja, compreenda aquilo que está sendo sinalizado, aquilo que está sendo transmitido. E vocês que são ouvintes, que têm ouvido, ouça. Mas nós surdos temos os nossos olhos. Agora pode passar o outro slide. Pode passar. Semente. Vocês sabem muito bem o que é semente, já ouviram essas pregações sobre semente diversas vezes. Mas eu não estou aqui para falar o mais do mesmo, estou aqui para passar uma outra palavra. Pode passar. O texto de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 9. Tem o texto, tem a leitura aí no slide também. Pode passar. Vamos ler. Jesus começou a ensinar outra vez, na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou num barco perto da praia onde o povo estava. Versículo 2. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os pássaros comeram tudo. Próximo. Jesus era uma pessoa extremamente sábia. Ele veio a esse mundo e nos ensinou. Ele não ficou nos dando bronca e palavras duras. Ele veio a esse mundo para nos ensinar através de parábolas.
e nos ensinou muitas coisas. E as pessoas entendiam e davam até razão ao que Jesus falava. Pode passar. Estão vendo essas imagens de alvos? Nós somos esses alvos em quem Jesus desejava acertar com a sua palavra. E ele acertava. E as pessoas entendiam o que ele queria dizer. Realmente, essa parábola faz sentido. E era o que o povo sentia ao ouvir Jesus falando. Muitas pessoas tinham a compreensão, mas alguns não. Mesmo assim, as parábolas de Jesus alcançavam a todos. Aqueles que tinham pouco conhecimento, aqueles que tinham muito conhecimento. As parábolas eram de fácil compreensão e traziam uma clareza da palavra em que Jesus estava pregando. Tocava no coração da pessoa mais inteligente ao mais simples, ao mais humilde. E Jesus mostrava nas suas parábolas diversos assuntos, e essa fala de sementes. Pode passar. Pode passar. Jesus usou nessa parábola algumas palavras. E aí, por que ele usou esse exemplo da semeadura? A cultura do povo judaico era uma cultura agrícola. E isso tinha muito valor naquela cultura. Quando ele falava do trigo, fazia sentido para o judeu, porque ele plantava trigo. Haviam diversas plantações de trigo e o povo trabalhava ceifando e fazendo aqueles feixes, bulhando trigo. Então, isso fazia sentido para aquela cultura. E Jesus pegava esses exemplos em suas parábolas, para que o judeu pudesse compreender de maneira mais clara a verdade da palavra de Deus. Semente. O que significa essa semente? Na parábola, a semente é a palavra de Deus. O semeador é o pregador da palavra, quem distribui essas sementes. E o solo são as pessoas que ouvem. É o coração daquele que recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa semente. Pode passar. Jesus sabia. Ele conhecia o povo. Ele sabia das verdades e do coração que cada um levava. Ele sabia que as pessoas precisavam de mudança. Só que essa mudança não é rápida. E ele conseguia enxergar a dureza no coração das pessoas que estavam ali e quem eram as pessoas que aceitariam essa palavra. Ele conhecia cada um daqueles que estavam ali ouvindo as suas parábolas. E eram pessoas completamente diferentes, terras diferentes, em que algumas a semente iria germinar, outras não, por conta de problemas, de situações. Jesus sabia disso. Ele sabia que, da mesma forma que numa terra que é muito boa, a semente cresce, vira uma árvore, e na terra que não é tão boa, a semente não frutifica. Ele sabia da dureza do coração de algumas pessoas, em que algumas terras haviam espinhos e que isso atrapalharia o crescimento da semente. Da mesma forma acontece com as pessoas. Tem gente que parece estar entendendo, parece estar recebendo a palavra, e outros que têm interesse na palavra, têm desejo em receber a palavra. Cada um é uma terra diferente. Pode passar. Jesus sabia que, em meio a tantas pessoas ouvindo essa parábola,
alguns não iriam aceitá-la. Seriam terras sem fertilidade. O pastor Anderson, ele já pregou diversas vezes, eu sei que vocês já conhecem esse texto, já conhecem essa passagem, mas e quando saem daqui? Não fazem o que deveria ser feito. É como uma terra infrutífera, infértil, porque a palavra ela não surte efeito em muitos que saem daqui. E Jesus sabia disso. Sabia que diversas pessoas seriam essa terra boa, alguns não tão boa, outras uma terra infértil. E Jesus sabia exatamente disso. E agora, por que ele contou essa parábola? Jesus não veio a esse mundo para julgar e condenar a cada um, apontar o dedo dizendo quem estava certo ou errado, não. Jesus era sábio e ele veio a esse mundo, trouxe as parábolas e aguardou que a semente fizesse efeito em cada solo. Aqueles que iriam receber essa palavra e aqueles que não iriam receber. Jesus veio para trazer a palavra e luz a cada um. Pode passar. E ele apresentou 4 tipos de pessoas nessa parábola. 4 tipos de solos diferentes. E ele explicou cada um, como cada um funciona. E eu vou mostrar para vocês. Pode passar. O primeiro solo, o primeiro tipo de pessoas, são pessoas indecisas. É como um solo onde tem algumas pedras, mas também tem terra, e a semente cai ali. Mas ela não cresce, porque existem várias pessoas passando, é um caminho muito percorrido, e isso atrapalha a semente de crescer. É uma pessoa indecisa, que não sabe muito bem o que escolher. São pessoas até boas, mas que não entendem o valor dessa palavra. E que não têm muito desejo em servir. Só vem visitar. Só senta aqui na igreja, participa do culto, canta um louvor ou outro, recebe a palavra ali, mas não se decide. Não, hoje não. Existem muitos assim. Pode passar. Pessoas indecisas. Que só visitam, que só estão aqui para participar e depois vão embora. Essa palavra, ela cai ali, mas não frutifica. É como se estivesse caindo à beira de um caminho. A pessoa até sabe, mas não escolhe a palavra de Deus. Próximo. E existem muitos cristãos assim. Pessoa que louva, pessoa que ora, participa dos cultos, frequenta a igreja, se emociona, acha lindo. Mas na hora de tomar a decisão por essa palavra, na hora de receber essa semente, seguir a Jesus, não querem. Querem permanecer como estão, na vida que levam. Só visitando, de vez em quando. Acha lindo, acha bonito, se maravilha. Mas não toma a decisão pela palavra de Deus e em seguir a Jesus. Preferem permanecer no mundo. Próximo. Pessoa que gosta do evangelho, acha bonito servir a Deus, mas segue sem se posicionar. Permanecendo à beira do caminho. Vocês conhecem surdos assim? Surdos que visitam, vêm para o culto, acha bonito, mas não quer ser crente. Só quer participar e ir embora para casa. Ouvintes também agem assim. E é preciso pensar se você é essa terra que está à beira do caminho. Pode passar. Essa indecisão é como se estivéssemos em cima de um muro. É como se algo nos impedisse a tomar essa decisão. Nós precisamos passar por cima desse muro e ir para o lado de Jesus. Agora vamos para o segundo tipo de pessoas.
Existem também muitas pessoas assim, pessoas problemáticas. É como o solo rochoso da parábola. Pessoas que têm muitos problemas e nunca mudam por causa dos problemas. Não aceitam a Jesus e não deixam o mundo porque tem muitos problemas. E sempre que você conversa com essa pessoa, ela tem um monte de problemas para te trazer que a impedem de aceitar a palavra de Deus. Próximo. São pessoas que carregam pesos, que nessa parábola são aquelas pedras, comparadas a lembranças do passado. São pessoas rasas, que não se aprofundam. Vocês conhecem surdos assim? É meio lá, meio cá. Ah, é difícil, só visito, mas não dá para aceitar Jesus agora não, só depois, porque eu estou cheio de problema na minha vida. Conhecem pessoas assim? Jesus conhece essas pessoas. São solos com problemas, solos rochosos. Próximo. E essas pedras, uma pedra, levar uma pedrada é uma coisa boa? Um solo com pedras é um solo bom? Vou dar um exemplo. Nós temos a areia, o solo, que é bom. Agora, se você caminha nesse solo e tem uma pedra, se não tiver, ok, você está andando. Agora, se você encontra um solo pedroso e você vai andar nele, você consegue? Ou você anda assim? Porque a pedra machuca, a pedra incomoda. E tem pessoas que nesse coração é como se tivessem pedras. O Espírito Santo tenta entrar, mas é impedido por esses problemas. O Espírito Santo quer caminhar com leveza, como num solo e um coração bom, onde aceita essa palavra e recebe com leveza. Mas quando a pessoa é impedida por esses problemas, é como se o Espírito Santo tivesse diversos empecilhos para entrar. É um coração duro. E nós não podemos continuar carregando essas pedras no nosso coração. Precisamos nos livrar delas. Próximo. Nós sempre vemos imagens ou ouvimos histórias de pessoas apedrejadas. Na cultura muçulmana, na cultura árabe, existe muito isso ainda hoje, de pessoas sendo apedrejadas, e vemos muito isso na televisão, em protestos, onde pedras são lançadas com violência, com a intenção de machucar, de ferir. Algumas pessoas é como se carregassem essa pedra no coração, com a intenção de ferir o outro na primeira oportunidade. Essa pedra não é uma coisa boa. Nós precisamos nos livrar dessa pedra. Pode passar. Não utilize essa pedra para construir uma muralha, uma barreira entre você, as pessoas, você e Deus. Uma barreira que impeça a ação do Espírito Santo na sua vida. Não aceite isso. Não permita que essa pedra se transforme em uma muralha, impedindo a transformação do Espírito Santo na sua vida. Se livre dela. O terceiro tipo de pessoa. Pessoa ferida. Pessoa cheia de marcas, cheia de dores. Como foi cantado aqui pela equipe de louvor. Você teria coragem de entrar num lugar cheio de espinhos? Vocês teriam coragem? Um lugar cheio de espinhos, você conseguiria entrar? Não. Não entraria, você iria se machucar, se ferir. Os surdos, teria coragem de entrar num lugar cheio de espinhos e se ferir, se rasgar? Porque a nossa pele é sensível, o espinho é forte. Você não ia querer entrar. Dificilmente o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa cheia de espinhos, que impede a entrada do Espírito Santo. Esses espinhos são feridas que atrapalham.
Nós precisamos nos livrar dessas feridas para que o Espírito Santo possa fazer morada. Próximo. Existem muitas pessoas assim. E pessoas machucadas acabam ferindo outros com esses espinhos. São pessoas que têm sempre uma palavra mais dura, que têm sempre uma crítica. Espinhos que ferem outras pessoas também. Que não conseguem ter uma leveza no tratar, uma paz no lidar com outras pessoas. São pessoas que vivem cheias de traumas, feridas por espinhos da vida. Que vem, vocês lembram da história de Jesus ferido por uma coroa de espinhos? E ele sofreu e passou por isso. Só que tem pessoas com espinhos na sua vida que não permitem a entrada da palavra de Deus, que não permitem a entrada do Espírito Santo em seus corações. Pode passar. Quantas pessoas não conhecemos desviadas das igrejas, desviadas da vontade do Senhor, às vezes por mágoa, por tristeza, acabam abandonando a casa do Senhor e vivendo no mundo. Por conta de espinhos inúmeros no seu coração, que acabam afastando do Senhor e não conseguem retornar para a igreja por conta disso e vivem no pecado hoje. Surdos também, tá? Que vivem cheios de mágoas, alguém que o ofendeu e torna isso um espinho na vida e acaba desistindo da igreja, desistindo do evangelho. Pode passar. Muitas pessoas que se decepcionaram profundamente, isso acaba adoecendo e tirando as forças. Espinhos que impedem de retornar para Deus. A pessoa, quando tem uma ferida, quando tem uma doença, vai ao médico para ser tratada e receber alívio dessa dor, desse sofrimento, dessa doença. Porque existem, sim, espinhos que são fortes na carne. E a pessoa, quando está doente espiritualmente, não busca cura. Não busca a cura do Espírito Santo de Deus, que é o que tira essas feridas, que é o que sara elas. É preciso, para isso, se arrepender, pedir perdão por esses pecados, muitas das vezes que nem foi você que cometeu. Pode passar. O desejo de Deus é curar o seu coração. Cheio de espinhos, cheio de traumas, cheio de mágoas, com coisas ruins dentro dele, eu não sei. Aquilo que te afasta do Senhor, que te fez parar de orar, que te fez olhar só para o problema, esses espinhos Deus quer curar. Coloque a sua vida com perdão diante do Senhor. E Ele traz perdão e alívio para a sua alma. Ele é o médico dos médicos. O Espírito Santo pode ajudar você. Quarto tipo de pessoa. Próximo. Esse quarto tipo são pessoas preparadas. Pessoas preparadas. Pode passar. Essas pessoas são uma boa terra. Aquele terreno bom, fértil. Aquele terreno onde já foi confrontado. A pessoa já foi confrontada do seu erro. Nós já falamos da pedra pelo caminho, a beira do caminho, os espinhos. Mas existe uma terra boa. Que tipo de terra você é? A primeira, a segunda, a terceira ou essa quarta? Pode passar. Ser uma boa terra é estar preparado. Preparado para quê?
para receber essa palavra e crescer, e frutificar, e dar frutos. Isso é ser uma terra boa. Coisa que a pessoa que está como a primeira terra não consegue, como a segunda também não consegue. A terceira, cheia de espinhos, também não. Mas quem é terra boa, consegue. Aquele que recebe a palavra de Deus e permite refletir nela, se aprofundar nela, ter intimidade com Deus, essa pessoa é uma boa terra. Aquele que recebe a palavra de Deus, que é essa semente boa, e faz o que com ela? Recebe, mas e aí? Deus abençoa, Deus modifica, Ele transforma, faz com que você seja um testemunho da palavra dEle nesse mundo, te abençoando. E isso faz com que a semente que você recebeu forme outras pessoas, dê frutos também para outros. Pode passar. Deus é esse que coloca a semente em cada um de nós. Quando você é uma terra boa, é Ele que faz o trabalho. Quando Ele encontra o seu coração aberto para receber, na mesma hora Ele coloca a semente e cuida. Se você é um solo com pedras, Deus quer trabalhar, mas a palavra não frutifica. Se é uma pessoa que está como uma terra em beira de caminho, também não frutifica. Se é uma pessoa cheia de espinhos, essa palavra que Deus coloca também não frutifica. Mas se você é uma terra boa, glórias ao Senhor, essa palavra vai frutificar e vai crescer. Você vai ser bênção para que essa palavra se espalhe. Pode passar. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Louvamos ao Senhor por esse momento, por essa palavra que foi dada e que vai fazer morada no coração de cada um. Peço que o Senhor faça-os refletir que tipo de terra são. Se são uma terra boa, que aceita o trabalho do Senhor e a palavra, essa semente tão preciosa que o Senhor mesmo coloca. Faça com que essas pessoas reflitam, Pai, que tipo de terra são. Transforme a vida e o coração de cada um aqui em nome de Jesus. Amém. Reflita. Que terra é essa que você está recebendo a palavra? Se ainda não está na terceira terra, peça ao Senhor para abrir e transformar o seu coração. O desejo dele é que você seja uma terra boa. Quem deseja ser essa terra boa? Quem deseja ter esse coração transformado e apto a receber a palavra de Deus? Pedir para que Ele transforme o seu coração a cada dia. Quem deseja ser essa terra, pode vir aqui. Peço a equipe para tocar um louvor nesse momento.